Estamos aqui com Elizabeth França, arquiteta brasileira, nascida no Paraná, em Curitiba, formada pela Universidade Federal do Paraná, mas fez toda a carreira como gestora pública de projetos, principalmente em habitação social, agora em mobilidade, em São Paulo. Para começar, Beth, eu queria que você relembrasse um pouco, rapidamente, da sua origem em Curitiba, quem é a sua família, quem são os seus pais, seus avós, e como é esse ambiente de formação que você teve. Bem, eu formei na Universidade Federal do Paraná, onde a gente teve uma forte influência, né, da arquitetura mackenzista, mas a minha família é uma família típica do sul do país, muito imigrante. Então tem uma parte italiana, uma parte alemã, e o meu avô era pedreiro. Então isso era muito bacana. Quando eu era criança a gente visitava as obras e eu via como ele administrava as obras. Ele era muito duro. Por exemplo, mandava desmanchar casas que não estavam bem feitas. E então eu fui gostando dessa questão da construção. Depois acho que tem essa formação, né, tipicamente sulista do país, de muita migração. Tem muitos mix de influências, portuguesa, italiana, alemã, deve ter um pouco de judaica também, enfim. E aí esse gosto pela construção me fez escolher a arquitetura. O curso de arquitetura no Paraná era o único, tinha só o curso da Universidade Federal do Paraná, curso pequeno, nós éramos 40 alunos. E era nos anos, eu entrei na escola em 75. Então, embora fosse um período difícil, super difícil, eu dediquei toda a minha época de escola ao movimento estudantil, que é uma pena, menos até a arquitetura. Mas se tinha lá uma presença forte do Jaime Lerner, ele era nosso professor. E então isso também me introduziu essa questão dos espaços públicos, né? O Jaime era uma pessoa muito preocupada com essa questão, a cidade para pedestres, abriu a primeira rua de pedestre, Rua das Flores, né? Isso, hoje em dia todo mundo faz isso, antigamente não tinha. E ruas de lazer, o próprio sistema, né, do transporte público em Curitiba é um sucesso total. E aí você vai construindo, né, sua cabeça da arquitetura. E uma coisa legal que tinha lá no nosso curso, no penúltimo ano tinha um concurso de estudantes que o BNH, que é o Banco Nacional da Habitação, que construía massivamente, sem muito projeto, mas ele fazia algumas coisas desse tipo, de pesquisa. Então tinha um concurso e os estudantes tinham que desenvolver uma habitação múltipla coletiva e ganhavam um super prêmio no BNH. E eu, com a equipe, né, mais 2 colegas, nós nem éramos bons estudantes, ganhadores de boas notas, porque a gente ficava o tempo todo fazendo movimento estudantil. E aí a gente ganhou esse concurso, muito legal, e aí comecei a gostar de habitação. Aí, paralelamente, a gente tinha um trabalho também junto às comunidades carentes de Curitiba. Tudo bem, eram favelas pequenininhas, tal, mas a gente queria fazer um trabalho social ligado, né, à mobilização contra o regime à época, então a gente começou a trabalhar na urbanização de favelas. Isso quase no penúltimo, último ano. Então a gente tinha um grupo que ia lá, media que tipo de obra podia fazer. Então isso foi formando um gosto por essa questão da habitação de interesse social. Até que depois eu fui para o Rio, em 81, fiquei lá há 2 anos, tentando fazer um mestrado, mas não deu muito certo no Rio de Janeiro. E depois eu mudei para São Paulo e passei num concurso da Prefeitura de São Paulo e virei funcionária pública. E antes de ir para o Rio, para São Paulo, em Curitiba você chegou a trabalhar como arquiteta depois de formada, não? Não. Eu, assim que formei, era um período muito difícil, com mais ou menos o que a gente está vivendo nesses anos 2000 e nesse novo século. Era muito difícil conseguir emprego.
ou era público, ou você tinha poucas oportunidades nos escritórios de arquitetura. E eu já tinha feito muitos estágios lá em órgãos públicos, patrimônio, planejamento. Eu queria fazer um mestrado fora. Acho que, na realidade, eu queria sair de Curitiba, já tinha dado, né? E apareceu essa oportunidade no Rio. E no Rio, por que não deu certo o mestrado? Era... O mestrado era no IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do Rio. Era a primeira turma. Então teve uma prova para entrar no mestrado e tal. Eu passei em primeiro lugar e ganhei a única bolsa que tinha, porque era a única forma de poder estudar na época, né? Só que os professores, à época, eles estavam chegando de fora, tinha tido anistia no ano anterior. Então, estava chegando aquele pessoal que tinha estudado em Paris, os estruturalistas, e eles se achavam, sabe? Achavam que quem tinha ficado aqui não merecia muito respeito. Então, eu lembro, assim, na primeira aula que eu tive, o professor falou assim, vocês têm que ler O Capital de Karl Marx, 6 volumes. Eu tinha de fazer um curso de urbanismo. Eu falei, professor, não vou ler porque eu já li quando eu estava na escola. Ele me olhou assim e falou, como assim, já leu e tal? E aí começaram umas divergências com os professores, porque não era focado no urbanismo, era mais estudos e não é minha praia. Diagnóstico, plano, não combina, né? Eu queria algo mais prático. E aí, como você percebeu que em São Paulo talvez tivesse um ambiente diferente para fazer o mestrado? É porque muitos amigos curitibanos meus tinham mudado para São Paulo, a gente tinha uma turma. E tinha uma ligação também política, na época a gente era do Partido Comunista, então você tinha assim, tinha uma rede social do PC, como diz Do partidão. E era mais fácil. E aí também na época foi em 82 a gente já tinha tido eleição direta, né, para governador. Entrou, né, no Brasil todo, governadores democráticos, e o governador de São Paulo indicou um prefeito, que era o Mário Covas. E aí eu tinha muitos amigos ali, a gente tinha feito uma campanha enorme para os governadores. E aí o Jorge Willing convidou para trabalhar na Secretaria de Planejamento. Então eu falei, vamos, bacana, né? O Jorge Willing tem um currículo, um trabalho legal. E foi engraçado, porque quando a gente foi contratada, né, como comissionada, alguma coisa assim, aí deu 3 meses, o Covas falou, eu vou fazer concurso, quem não passar no concurso está demitido. Mas eu tive que fazer o concurso e passei no concurso. Mas a sua ida a São Paulo está vinculada ao Jorge ou foi antes para o mestrado? Como é que... Não, foi para trabalhar mesmo. Para trabalhar. Aí muito depois que eu fiz o mestrado na FAUSP, sobre espaços públicos nos planos diretores, eu entrei na prefeitura em 83, o mestrado foi nos anos 90. E esse trabalho com o Jorge, em que consistia? Bem, era um governo novo, ninguém sabia o que fazer com a cidade, né, um governo democrático. Então, por exemplo, o Eurico Prado Lopes era o assessor do Jorge, então tinha muita coisa bacana. Claro, ele fez um plano diretor, tentou voltar o plano diretor mais para a questão do desenho urbano, aí tinha os planos de bairros, tinham vários desenhos de espaços públicos, era uma coisa meio de aprendizado, porque ninguém sabia o que fazer, né? O que era um governo democrático. E o Mário Covas tinha uma coisa legal, ele fez o plano de habitação, no SEAB, tinha um grupo bacana lá, o Luiz Bloch, o Fábio Goldman, era uma turma de arquitetos muito legal, assim, os modernos todos estavam na prefeitura naquela época. E você trabalhava
no gabinete do Jorge? Em que cargo? Não? Trabalhava num setor... Um setor dentro da estrutura da secretaria? Era sempre a Secretaria de Planejamento. Eu fui trabalhar primeiro no setor que estava organizando os bens de uso público da cidade. Isso foi muito legal, porque tinha que levantar, visitar e catalogar todos os bens de uso público da cidade. Eu não conhecia São Paulo. Então, eu fui visitar 2.000 bens de uso público da cidade. Isso foi bem legal, porque conheci São Paulo toda, né? Você vai Sapopemba, tudo. Zona Sul, no Norte, a gente ia, catalogava na mão, não tinha computador na época, não tinha fax, não tinha nada. Então, isso foi bem legal. E daí a gente tinha planos, e daí a gente começou a montar um sistema de informação na prefeitura, que não existia essa ideia. Então, fizemos convênios com um grupo de canadenses, a gente trouxe um montão de tecnologia para a prefeitura, foi muito legal. E se você tivesse que elencar o ponto alto dessa gestão, o que você diria que foi? Dado Mário Covas? Nessa área do planejamento. Eu acho que foi a organização do plano diretor do Jorge, o primeiro, né, o do Covas, que também não foi adiante, não foi aprovado, mas a forma de fazer, ela era menos, eu diria assim, burocrática do que é hoje, que você fica só em diretrizes e coisas assim. O Jorge tinha uma pegada mais de desenho urbano e acho que ele conseguiu, com o plano diretor, com os planos de bairro que ele fez à época, dar esse caminho. Infelizmente, depois, vários outros planos vieram e tudo vai mudando. Mas, por exemplo, as operações urbanas foi um instrumento que surgiu à época, a primeira vez que se falou nisso. Tinha muita modernidade na coisa. E encerrado o do governo do Mário Covas, o que você fez profissionalmente? Como é que foi a sua trajetória em seguida? No governo do Covas? Quando encerrou o governo Covas. Daí vieram vários prefeitos, né? Veio o Jânio. Você estava na prefeitura, continuou na prefeitura? Eu era concursada. Continuamos seguindo esse trabalho, com as dificuldades do Jânio Quadros, né? Aí no governo do Jânio eu passei um tempo fora, trabalhando assim, como se fosse um comissionamento. Eu não lembro que ano foi 91, né? Não, 91 já era Erundina. Antes. Mas eu tinha um comissionamento que me permitia fazer uns trabalhos no IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil. Então ficava todo ano. Foi um período em que eu comecei a me dedicar bastante ao estudo de arquitetos também, posto que eu fui mais de 20 anos membro das diretorias lá do Instituto. Então, a gente também tinha que reconstruir o IAB, reerguer o IAB, a gente fazia muitos debates com a prefeitura sobre planos diretores. Nesse governo eu fiz mais isso. Depois do Jânio, eu acho que veio Erundina, se não me falha a memória. Acho que sim. Também fiquei trabalhando lá. A gente fez muito também, eu trabalhei muito nessa integração Instituto de Arquitetos, Prefeitura. E em 93 foi a eleição do Maluf e aí eu pedi para me transferir para outra secretaria, que foi a Secretaria da Habitação. Já tinha dado essa história de plano diretor se repetindo e nada prático. E isso já no governo Maluf? No Maluf eu pedi para ser transferida para a Secretaria da Habitação. E na Secretaria da Habitação, qual que é o destaque do trabalho nessa época? Então, também era um governo que se contrapunha ao governo anterior. Então, tinha aquela coisa de ter alguns programas que não tem quem toque, vamos recomeçar as coisas, e aí eles precisavam de um coordenador, no caso uma coordenadora, para o programa Guarapiranga, que era um programa enorme, muito recursos do Banco Mundial, um programa de 300 milhões de dólares, era uma coisa nunca antes vista na época.
E o Maluf tinha aquela ideia que a habitação era o projeto Singapura, né? Que é a verticalização, construção de prédios nas favelas, substituindo o que lá existe. Mas o Guarapiranga não era isso. O Guarapiranga era para você despoluir a bacia do Guarapiranga, que é um manancial importante da cidade. E as favelas estavam lá, não deveriam estar, mas estavam. Então tinha um grande debate, tira, não tira, onde vai pôr, não sei o quê. No fim, a gente conseguiu conquistar um espaço para a urbanização de favelas. Porque nessa década de 90, você tinha um grupo no Banco Mundial de visionários que trabalhavam muito no mundo todo, urbanização de favelas. Tinha o Favela Bairro, no Rio de Janeiro, né, que era o pai da urbanização de favelas mundial, coordenado pelo Sérgio Magalhães, com aquela turma que tinha vindo do Carlos Nelson, trabalha com a comunidade, trabalha em pequena escala, etc. Então foi o momento ideal para o Guarapiranga ir para frente nesse sentido. Então eu coordenei 8 anos esse programa. E a gente fez milhares de urbanizações de favelas, e, enfim, foi um programa realmente excepcional. Hoje em dia você não vê no Brasil uma coisa desse nível, né, de integrado governo do Estado, governo municipal, o Banco Mundial, e você trocando experiências com outros estados, né, com o Rio de Janeiro principalmente, um pouco Minas Gerais, trocando experiências com a comunidade internacional. Nessa época, a urbanização de favelas se firmou no Brasil como política habitacional. E você falou da figura do Carlos Nelson. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente, não? Sim. Sim, e que no tal? Rio de Janeiro. Era uma coisa maravilhosa, assim. Acho que até a gente precisa recuperar também essa memória, né? A gente tem muito pouca publicação sobre ele, mas é um cara super visionário, né? Nos anos 70, em meio lá ao BNH, em meio ao regime militar, ele chegar e falar, não, eu vou lá para o Vaz de Pina urbanizar a favela, com toda aquela turma de estudantes e colegas. Ele era arquiteto e antropólogo, então ele tinha essa visão, né, como era importante a participação da comunidade, respeito à pré-existência, todos os conceitos que eu adotei na minha vida. Aquele trabalho do Catumbi lá, aquele livro histórico, né? Você viu o livro na exposição? Vi o livro na exposição. Está aqui na exposição o livro. E Você sabe que o desenho da capa eu comprei. Ah, é? É. Dele? Não, é do cartunista. Ah, é? É. O original? Original. É. Bacana. Não, esse trabalho Você compara com hoje a geração atual, que faz exposições, bienais, a população tem que participar, que novidade. Isso anos 70, não era fácil a população participar nos anos 70, né? Sempre tinha uns militares em volta, polícia, cachorro. Então, acho que ele foi, eu falo assim, ele foi nosso mestre assim, intelectual, daí veio a turma do Sérgio Magalhães, a gente fez lá um grupo no Guarapiranga, bacana, com jovens arquitetos. E Guarapiranga, voltando a Guarapiranga, como eram escolhidos os arquitetos que trabalharam, que fizeram os projetos em Guarapiranga? Bem, a primeira fase ninguém sabia o que fazer. A gente urbanizava, né, a favela, tinha os projetos de saneamento e eu comecei a contratar jovens arquitetos, estagiários, que todos eram meus alunos lá na Brás Cubas, tinham alguma experiência. Também contratei a Marta Lagreca, ela vinha de Barcelona com aquela ideia de espaços públicos, também foi uma boa aquisição. E aí a gente começou a aprender como é que a gente faz, muito empírico, você não tem um livro para ver como é que isso é feito, né? Como é que é um projeto integrado de uma urbanização de favela? Água, saneamento, trabalho social. O próprio Banco Mundial não tinha assim grandes background para nos passar. Então, foi um grupo que foi aprendendo. Você vê hoje os arquitetos que mais fazem urbanização saíram daquele grupo, né?
E aí depois do governo desse projeto Guarapiranga, qual que é o próximo passo da sua trajetória? Fiquei até de 1993 a 2000, lá na SEAB. Aí mudou de novo o governo, com outras ideias. Urbanização não era um foco, não gostava. E aí eu me exonerei da prefeitura. Pediu demissão? Pedi demissão. Perdi todos os anos da aposentadoria. Não contou, Podia estar com uma ótima aposentadoria agora. Se arrepende disso, Beth? Não, imagina. Ficasse lá, sei lá. Mas foi legal, porque quando eu saí de lá, como eu tinha esse contato com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, eu fui ser consultora, obviamente, né? Então, eu fiz dezenas de consultorias para programa de urbanização no mundo todo. A gente fez, era uma equipe bacana também, tinha metade da equipe era de venezuelanos, que também tinha um programa de urbanização lá, o Camueba. Então a gente fez no México, montou um programa para a cidade do México, um programa para o governo do México, um programa em Ciudad Juárez, que é na fronteira norte. Eu conheci a cidade de Juárez, a fronteira norte, uma coisa incrível no México. Esse aqui, um trampo que é pôr um muro lá. Embora já tinha muro na época. A gente fez depois para na Argentina, na divisa com o Paraguai, fez um no Uruguai nacional, fiz um no Timor-Leste. Imagina, nunca imaginei para o Timor-Leste. Foi uma oportunidade única. Enfim, fizemos vários no Brasil, muito legais. Um Promata lá em Pernambuco, que era um programa de crescimento da Zona da Mata, de desenvolvimento urbano e social. Enfim, na Bahia fizemos um também, várias consultorias. O currículo está lotado. E aí, em seguida, vem já a Prefeitura de São Paulo novamente? Aí, em 2004, o governo Serra ganhou para prefeito. E aí, um dia, eu estava no supermercado preparando minha ceia natalina e ligaram perguntando se eu queria ir para a SEAB de novo. E fiquei um pouco em dúvida, né? Consultor ganha bem, né? Na prefeitura o salário cai bastante, mas era legal, era para ser superintendente de habitação e a ideia era voltar a ativar os os programas de urbanização de favelas, ativar o programa Guarapiranga, que agora tinha o nome de Programa Mananciais, e com uma perspectiva de um bom orçamento. Então isso me conquistou. Aí eu voltei e fiquei 8 anos nessa toada aí de urbanização, mas aí já com todo o aprendizado, a gente sabia como contratar, sabia como queria, sabia que tinha que ampliar a escala do trabalho, como é que a gente definia território, era outro patamar já. E quantas habitações foram construídas na gestão, Beth, durante os 8 anos? Uns 10 mil, mais ou menos. 10 mil unidades? 10 mil. E quantas favelas urbanizadas? Favelas foi bem mais, acho que tem mais de 100 favelas urbanizadas, principalmente nos mananciais. E desse período todo, né, que é um período muito forte, como é que você classifica, qual que você classifica como o principal legado desse período? Da sua gestão lá na Secretaria? Sei lá, porque o Brasil é tão complicado, né? Parece que todo dia você recomeça a gestão pública, né? Os 4 anos esquece tudo e começa outra coisa. Então, eu acho que a gente tinha construído uma estrutura de política habitacional que o Brasil precisaria ter. Ou seja, você primeiro reconhece a problemática, né? O problema das metrópoles brasileiras, das cidades médias, não é somente construir habitação, como é hoje o programa lá Minha Casa Minha Vida, que só constrói habitação, não importa onde, não importa para quem, não tem foco.
as habitações são distantes, qualidade duvidosa. Então a gente fez um programa onde a gente disse, ó, a nossa prioridade é isso, a gente tem mais favelas, tem que trabalhar em favela. Não adianta a gente achar que vai tirar todo mundo das favelas e botar prédio em cima. E aí conseguimos estruturar políticas, né? Política de urbanização, de regularização fundiária, que é um programa mais simples. A gente montou uma política para a região central, a gente fez retrofit em mais de 1.500 cortiços, de pequenas reformas. Então a gente já sabia também que tinha que ocupar o centro com moradia, enfim, deixamos tudo muito estruturado. Buscando, né, os talentos da arquitetura, eu acho que a questão que os programas habitacionais de grande escala às vezes esquecem, de que tudo isso tem que ser muito bem feito, né? Tem que ter muita qualidade, tem que ter arquiteto trabalhando, porque você faz com que as pessoas que moram nesses bairros mais pobres, quando elas são objeto de intervenções de arquitetos, né, boas intervenções, elas se reconhecem, elas cuidam, e essa era a ideia que a gente queria implantar. E para mim o grande legado que eu vejo que eu acho muito bacana, obviamente o governo que se seguiu não gostava, né, da urbanização de favelas, os programas pararam todos, mas eu acho que o mais legal é ver que nas comunidades que a gente trabalhou, que são muitas, a gente fez muitos amigos, ou seja, isso só é possível porque as pessoas gostaram. Então, qualquer favela que eu vá, que eu tenha trabalhado, eu conheço as pessoas, conheço os filhos que já estão crescidos, logo vão ser pais. Eles têm um super respeito, todos vão lá, até hoje reivindicar a urbanização de favelas. Eu acho isso muito legal, né? O cara reconhecendo que a boa arquitetura, que um bom programa foi bom para aquela comunidade. E nesse ciclo de 8 anos, qual o projeto de arquitetura que você contratou, que mais te surpreendeu e que você acha mais revelante? Não, é uma resposta. Um só não dá. Ué, não, eu acho assim, acho que o último projeto que a gente fez de habitação, que foi lá de Heliópolis, do escritório Biselli Catiborian. Está aqui na exposição? Não. Tem que não, mandar assim. E como urbanização pura é o Cantinho do Céu. Aqui na exposição tem um Cantinho do Céu e tem o Santa Mário 5. Não, de urbanização foi o Cantinho do Céu, porque ele foi uma reviravolta naquela região pobre. As famílias nunca tinham ouvido falar que era um parque, e até hoje você vai lá, o parque não está tão bem cuidado como devia, mas as pessoas amam pular na represa, e a arquitetura dele, né, uma arquitetura muito singela, mas muito requintada, né, um desenho muito requintado. E o do Biselli Catiborian lá no Heliópolis é um projeto muito legal, porque tem novidades, né, conseguimos botar as passarelas metálicas, o uso das cores, o espaço, o vão central, pessoas adoram aquele espaço central, e resultou um produto muito bonito. Sim, a gente está com pouco tempo, está terminando já. Temos mais 2 capítulos grandes da sua trajetória que eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, depois dessa experiência de 8 anos, você passou pelo governo do estado, trabalhando também com habitação. E agora, nesse momento, você está trabalhando com mobilidade. De habitação. Queria que você comentasse essas duas coisas. Não, terminou a gestão 2012. Como você sabe, no Brasil, quando gestões acabam, os que chegam, se eles são de outra linha política e ideológica, eles não gostam muito dos que ficam. Então, eu mudei, fui trabalhar na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Governo do Estado.
é uma outra escala, e tinham assim, super desafios. E a gente começou ali com um pequeno grupo também tentar implantar novidades. Acho que a gente, pelo menos na região, na área, né, metropolitana, a gente reforçou a ideia das urbanizações de favela novamente e de levar boa arquitetura para o governo do estado, porque também não é uma coisa fácil. Então, foi uma tentativa, assim, uma micro tentativa, mas acredito que deu algum resultado. Eu fiquei lá há 3 anos e meio e aí mudou o governo em São Paulo, mudou o governo no governo do estado e eu fui chamada para trabalhar na Companhia de Engenharia de Tráfego. E acho que é assim, uma experiência nova, né? Eu acho que o que tinha que fazer de habitação, o que deu, o que não deu, espero que as novas gerações façam esforço para que volte a vigorar as nossas ideias. Mas como hoje está muito em tela essa questão, né, da mobilidade ativa, você integrar modais e fugir, romper com essa barreira do carro, ser o dono das cidades, eu achei que era uma coisa bem legal, porque era mais ou menos o que eu tinha discutido já no meu mestrado, no doutorado, da questão do espaço público. Então, é o que a gente está tentando fazer, através de micros projetos de urbanismo que mostram para a população que não precisa andar 100 por hora nas ruas da cidade, mesmo porque é difícil, você começa a ter uma cidade mais caminhável, mais amável, enfim, mais generosa. E agora a gente está preparando, então, para que tudo isso ocorra, o guia que a gente vai chamar de obras viárias, mas aqui é de desenho da cidade, né, nesse campo da mobilidade. Agora, uma última pergunta, Beth. Você, em paralelo a tudo isso, também sempre atuou em exposições, né? Quer dizer, no fundo, foi curadora de algumas exposições da representação brasileira em Veneza, sempre esteve muito próxima às Bienais de São Paulo. Queria que você falasse um pouco desse ambiente e do seu trabalho. Acho que é uma coisa que todos nós temos. A gente quer, né, como arquitetos que somos, que seja preservado esse patrimônio da arquitetura. Como é aqui a Casa da Arquitetura. Eu agora gostaria de ter a Casa da Arquitetura em São Paulo. A gente não tem esse cuidado no Brasil com patrimônios, né, acervos, a não ser acervos particulares ou de uma ou duas universidades. Então, eu sempre gostei disso. Eu organizei um congresso grande de arquitetos em 91, tudo ligado ao Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Depois, em 93, a gente retomou a Bienal de Arquitetura, que estava parada há 20 anos. Imagina, uma Bienal parada há 20 anos. E por aí vai, foram saindo exposições, tentativas de colocar o IAB na ponta, discutindo arquitetura, montar acervos. Depois a gente fez várias exposições também do nosso trabalho na SEAB, né? Nós fizemos muito intercâmbio. Teve aquela exposição que você lançou lá, Monolito Nossa, que foi o São Paulo Calling, a gente chamou Stefano Boeri e vários arquitetos nessa tentativa de botar a arquitetura brasileira na pauta. E a Bienal de Veneza, que eu tive a oportunidade de fazer o pavilhão brasileiro em 2010, com esse trabalho das urbanizações de favela. Acho que é isso, no fim é DNA, né? Entra e a gente quer divulgar, quer ser respeitado, quer mostrar para as novas gerações o quanto é importante a gente ter esse acervo da arquitetura. O Brasil, hoje em dia, os arquitetos acham que arquiteto não deve projetar, então é importante que eles olhem para trás, né? Você vê, visitando ali a exposição da Casa da Arquitetura, o Infinito Vão, você vê quanta coisa bacana que a gente fez, está fazendo. Então,
Não tem por que as nossas escolas de arquitetura relevarem a produção da arquitetura, acharem que isso saiu de moda, sei lá o quê. Então as exposições são para isso. E aí que eu lancei o livro, né, que eu achei que era legal contar a história das Bienais de Arquitetura de São Paulo, as 10 bienais, e agora a gente está montando um outro, a Tereza e eu, de habitação social no século XXI, para contar um pouco dos nossos projetos.